A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com mais uma edição do nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV, sempre agradecendo ao Céu nos bastidores, acompanhando nas gravações. E o nosso bate-papo de hoje será com o nosso amigo historiador Cláudio Silveira, ele que é membro emérito do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e também presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Lages. Cláudio, satisfação em tê-lo em nosso programa. A satisfação é minha, Paulo. Já estive em outras ocasiões, há muitos anos atrás, né, nesta casa, e é um prazer retornar aqui para falar contigo, né, na Nova Era TV. Comigo é a primeira vez, né, Cláudio? A gente se conversa mais ou menos nos encontros casuais por aí, mas a gente nunca parou para conversar basicamente nesse bate-papo desta forma, através de uma entrevista. É a oportunidade para que a gente possa contar um pouco do teu trabalho. O Cláudio, para quem não sabe, ele é o grande mentor, o grande produtor desta revista História Catarina. Ele que chegou agora à 100ª edição desta revista, e aqui ele coloca, né, uma vida dedicada à ciência, 200 anos. Esse aqui é o... Fritz Miller. Tá certo, Fritz Miller. Está aqui um pouquinho mais escura a letra, o Fritz Miller. E chegar à 100ª edição de uma revista com esse contexto, não é para qualquer um, Cláudio. Como é que você conseguiu? Conta pra gente. É um trabalho de perseverança, né, de luta. Nós tivemos também apoio de muitos amigos, né, que ajudaram na divulgação do trabalho. Por um tempo a Secretaria Estadual distribuiu a revista nas escolas, né? E foi assim um período muito desafiador para nós, porque nós tínhamos que produzir conteúdo não apenas para a cidade de Lages, né? A minha cidade, né? A minha região, mas também para todo o estado. Então a revista História Catarina, ela levou justamente esse título, né? Por abarcar a história estadual, né? Por mostrar as diversas regiões que são às vezes um pouco desconhecidas localmente. Por exemplo, na região serrana, alguns alunos, né, um grupo de alunos talvez não conheça tão bem a região norte do estado, né, a região sul do estado. E está na revista. E está na revista. Então a economia, né, a política, meio ambiente, a história, né, de cada uma dessas regiões, né? O Cláudio, é muito interessante, eu acompanho esse teu material já de muito tempo, então na 100ª edição dá para dizer que você está desde quando? 2006. 2006 foi quando você começou, né? Quando todos esses anos. Pois Qual é a periodicidade da revista? A revista ela começou trimestralmente, né? Era uma revista trimestral, depois passou bimestral, depois semestral. Agora nós estamos aguardando estar em stand-by para nós recomeçar. Essa aqui foi o último número, né? E estamos aguardando um projeto para dar andamento, porque nós dependemos de recursos. Né? Nós dependemos de patrocínio, de apoio, né? Porque não é uma revista, vamos dizer assim, Paulo, comercial, né? Fácil de vender. Ela é destinada a um público específico, a professores, né? Alunos. Tem muitos profissionais liberais que foram assinantes de nossa revista, ainda são, né? Por muitos anos, né? E eu fico pensando, porque eu também tive meu projeto gráfico com a revista Vida e Natureza, e o meu trabalho, além de produzir o conteúdo, era buscar realmente recursos para imprimir a revista, ao ponto que eu não consegui mais. O meio ambiente também tem uma dissociação diferente na cabeça da sociedade. Sim. E é muito complexo você trabalhar com esse projeto. Mas, de qualquer forma, eu tive muita dificuldade para angariar recursos. Como você tem conseguido, ao longo desse tempo,
manter uma revista dessa, porque o material é muito bonito, muito bem trabalhado, muito bem diagramado, uma folha específica para a revista, muito bonita, e isso tem um custo alto, Cláudio. Como é que você tem conseguido driblar essa dificuldade todo esse tempo? Então, cada período teve as suas características, né? Houve períodos que nós trabalhamos com leis de incentivo fiscal, né, federal. Alguns anos, como já mencionei, a Secretaria de Educação assinou para as escolas. Ao assinar para as escolas, a Secretaria acabou... Fala da Secretaria de Educação de Lages ou do Estado? Do Estado. Do Estado. Do Estado. Aí ela acabou sendo a nossa... principal renda. Nosso âncora, né? Sim. Para o projeto. E isso se estendeu por muitos anos. Depois, o que acontece, né? A nossa revista foi analisada por especialistas das universidades, né? Ela foi apresentada na ANPU, que é um congresso reconhecidíssimo de história do Brasil, nacional, e foi apresentada mostrando a importância dela para a sala de aula, né? E temos assim inúmeros amigos, especialistas que deram a sua chancela para a revista. Mas o que acontece, né? No governo, você sabe, trocam os governos, né? E nem sempre a equipe que entra na Secretaria de Educação Estadual é uma equipe técnica. Muitas vezes é uma equipe política. Então isso, e aí não muda a visão. Muda a visão, né? Então tem esses altos e baixos, né? Então, mesmo tu tendo um material de alta qualidade, reconhecido pelas universidades, né? Com apoio do Instituto Histórico e Geográfico do Estado, né? Uhum. E outras instituições, é difícil, né? Então nós tivemos esta dificuldade. Mas estamos na luta, né? Estamos na luta para manter esse veículo. Agora temos o canal, não é? Da História Catarina. Você lançou no YouTube, né? No YouTube. Você vai falando, eu estou folhando, eu estou te ouvindo, não tem problema nenhum. Perfeito, para poder ter um argumento para fazer uma pergunta para você. Eu estou olhando rápido aqui. Nesse momento que nós estamos em stand-by com a revista física, né? O que nós fizemos? Nós lançamos o canal História Catarina, porque como nós temos um acervo de 101 revistas, né, já publicadas, nós temos um material fantástico, imagino, né, e imagens para publicar no canal. Então o canal História Catarina no YouTube, ele dá a visão daqueles temas mais importantes relacionados à história do nosso estado. Sim, sim. E lá, Paulo, a gente exercita, né, a revista em sala de aula. Quer dizer, ela é dirigida em especial aos professores e alunos. Entendo. Mas a gente tem notado lá pelo perfil dos que estão se inscrevendo no canal, que tem pessoas de todas as formações, né, e ideologias que estão se inscrevendo e participando conosco ali. Você citou que tem a colaboração de várias pessoas, obviamente, mas a tua equipe, provavelmente, é só você ou tu tem mais gente que te ajuda e, logicamente, nesse resgate de informações, porque é uma pesquisa bastante grande. Como é que você consegue conduzir tanta história assim, ou produzir tanta história assim, para ter sempre uma edição a ser impressa? É que nós temos vários colaboradores, né? Além do pessoal que trabalha comigo na editora, nós temos vários colaboradores das universidades, né? Professores, amigos, alguns são membros do Instituto Histórico, né? Aliás, vários são membros do Instituto Histórico. Então, nós temos sempre, dependendo da região do estado, do nicho de história que nós queremos contar, nós temos um perfil de professor, sim. Né, de pesquisador que colabora. E a revista deu visibilidade, Paulo, para muitos acadêmicos que faziam, por exemplo, suas teses de doutorado, os seus mestrados,
e aquele material ficava lá. Ficava no anonimato. No anonimato, né? Aí, na revista, nós temos esta parceria com diversos professores, colocamos uma roupagem do artigo jornalística mais informal, exatamente, com uma linguagem mais acessível, né, ao grande público, né? Tiramos aqueles ranços do português, né? Tem a linguagem técnica muitas vezes. Isso. Que você e tem aí que apresentamos dinamizar jornalisticamente. Gente, é um material muito bacana e a gente sempre viu a tua revista nas bancas. Você vai em qualquer lugar que tenha banca, em Lages, tá lá, história. A primeira palavra que a gente vê, né? História. E praticamente vai acompanhando cada capa, cada situação nesse sentido. Nesse resgate, Cláudio, que você tem feito desse conteúdo, busca muito, você começou principalmente com a Serra, foi? Pensando mais na Serra, depois é que você foi para o Estado, você citou isso antes. E na Serra, o que mais chamou a atenção? Então, a história do Planalto Lagiano é maravilhosa, é grande, né? E antiga. Paulo, a história de Lages, nós somos a cidade mais antiga do interior do estado. Né? As primeiras 3 cidades da província de Santa Catarina foram São Francisco, Laguna e Desterro, que depois virou Florianópolis, né? E no interior, Lages. Na realidade, das Lages. Na realidade, né, no começo nós estávamos ligados à história de São Paulo, né? Porque foi o governador, o Morgado de Mateus, né, que, orientado pelo Marquês de Pombal, ele veio para assumir o governo de São Paulo e, chegando já em Santos, ele encontra Correia Pinto e diz, nós precisamos segurar os castelhanos lá no sul, né? Aí ele disse, olha, eu tenho fazenda na região dos Campos de Lages, no sertão de Curitiba, pois então lá nós vamos fundar uma cidade, uma vila, né? E daí sabatinou o Correia Pinto por horas, né? E firmaram um acordo, isso em 1765. Aí, um ano depois, houve os preparativos, Correia Pinto sai de São Paulo com a sua caravana para fundar uma vila. Então veja que Lages não surgiu assim como outras cidades, como Lapa... Como colonizadores, né? Não, como por ser caminho das tropas. Ela surgiu porque... Eu vou te interromper, depois que vou fazer um intervalo comercial e depois nós vamos entrar com essa pergunta: por que surgiu Lages? Aí fica nessa tua pergunta da resposta. A pergunta da resposta é boa. Depois do intervalo a gente retoma então o nosso bate-papo com o Cláudio. Até já. Seu carro é mais do que apenas um veículo. É sua liberdade, sua segurança, sua confiabilidade. Mas quando a manutenção é negligenciada, sua jornada pode ser interrompida. No Centro Automotivo Irmãos Neto, entendemos a importância de manter seu veículo em perfeitas condições. Nossa equipe de especialistas está aqui para garantir que seu carro receba o melhor cuidado possível. Porque sua segurança e tranquilidade são nossa prioridade. Mantenha seu carro em dia. Visite-nos hoje mesmo. Avenida Brasil 178, bairro São Cristóvão, Lages, Santa Catarina. Telefone 49 32 23 32 49. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu veículo em boas mãos. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa Tema Livre. Esse bate-papo bem informal com o Cláudio Silveira, ele que é historiador, autor da revista História Catarina, e a gente contando um pouquinho desse trabalho dele, que vem sendo desenvolvido, segundo ele, desde 2006 e está aí chegando na 100ª edição. Cláudio, eu te interrompi exatamente no porquê da Lages ter nascido, mais ou menos era essa teu encaminhamento? Perfeito, então Lages foi uma cidade planejada, né? Ela foi uma vila que surgiu de modo planejado. Primeiro, eles tentaram fazer a vila, né, na localidade de Taipas, indo para Coxilha Rica, né?
não deu certo, foram para Correia Pinto, também não deu certo por causa das enchentes, e finalmente Correia Pinto, né, se estabeleceu aqui próximo do Rio Caveiras, né, do Rio Cará, e então ali foi fundada a cidade. Todo o traçado da cidade, nós temos o traçado da cidade já ainda no século XIX, né, com o nome, isso está nos arquivos do Exército, né, e só que é interessante, Paulo, porque nós temos 258 anos de história, mas se tu for no centro da cidade, infelizmente tu vê pouca história, não é? Nós não temos, por exemplo, o casario antigo, né? Nós temos muita coisa, muito pouca coisa que sobrou do casario. Nós temos ali na Praça da Catedral uma quadra exemplar. Né? Ali tem. Ali foram tem, algumas, né? muitas preservadas ali. Mas, assim, de modo geral, pouco. Por exemplo, as pessoas, de modo geral, não sabem o ponto zero de Lages, né? Que foi no Calçadão. Ali foi estabelecido o Pelourinho, né? Que era uma denominação de poder, uma indicação de tomada de poder quando se estabelecia o Pelourinho. E não temos nada indicando isso no centro. Não temos. Teria que alguém um dia criar isso, né? A revista História Catarina, eu recebi a pedido do Dr. Silvio Orsato, agora desembargador, na época juiz, e ele pediu para que fizéssemos um estudo a respeito disso. Foi feito um estudo, eu fiz, foi publicado inclusive na revista História Catarina, com todas as orientações a respeito do ponto zero, né? Onde foi instalado o Pelourinho, a casa de Câmara e Cadeia, que era antigamente a mesma prefeitura, era tudo junto, sim. Né? Ali no Calçadão, onde estava a área do colégio. Né? Você imagina se constrói uma réplica disso, assim, uma mini cidade, assim, que lindo seria nós podermos visualizar o passado reproduzido. Sugerimos na época que pelo menos... Tem espaço na praça para fazer isso. Sugerimos para a prefeitura na época, né, e inclusive falei com o atual prefeito, sugerindo outras vezes de se fazer em alto relevo essa história. De todos os pontos importantes que passaram ali pelo Calçadão, que marcaram o ponto zero de Lages. Né? Poderia ser um muro com o desenho das casas, né? Não precisava ser a construção específica. Sim, perfeito. Pois um paredão. Um paredão em alto relevo. Em alto relevo, você citou. Que pena que a gente não... Aliás, Lages, eu faço uma crítica aqui, tem perdido muito da sua cultura. Nós tivemos o fechamento do Teatro Marajoara, nós não tivemos mais aquelas feiras do livro na Praça Joca Neves, nós acabamos com o FETEL, a cultura em Lages encolheu. Ninguém mais produz nada em termos de cultura em Lages, mas nada mesmo. Olha, muita coisa se perdeu, e por falta exatamente de uma gestão mais avivada com relação a isso. Uma pena. É uma pena. É que assim, as instituições em Lages têm a tendência de se politizarem, né? E quando mistura política no meio da cultura, da história, a coisa não anda, né? Por exemplo, o Museu Tiago de Castro, né, devia ter uma administração isenta, separada técnico tomando conta, separado do setor político, da visão política, né? Mas se nota que as coisas estão assim um pouco misturadas. Isso prejudica, né, a instituição, prejudica as pessoas que vão lá para fazer pesquisas, para examinar, não é? Eu não me senti à vontade, e nós temos no museu o acervo do professor Walter Dax, que nós somos curadores, o Instituto Histórico de Lages é o curador, está lá, e eu não me senti à vontade para examinar esse material que está lá, nós sendo curadores. Caramba, então existe assim um medo, não sei o que sabe?
E algumas coisas, então não é que a gente quer ser pessimista, né? Eu amo Lages, tu ama Lages também, eu sei, mas assim, são críticas construtivas para chamar a atenção. Né? Eu cito muito a história do próprio Licurgo Costa. Ele foi uma pessoa na área cultural também, como ele foi embaixador, foi escritor, jornalista. Sim. Não tem uma referência praticamente de Licurgo Costa. Lages, não tem um nome de umas placas, não tem um busto, não tem nada, não exploram os livros dele, quer dizer, atirado assim. Eu não conheci a família de Licurgo Costa, eu não o conheci pessoalmente, mas é impressionante como nós não valorizamos pessoas assim. Infelizmente. A obra dele é maravilhosa, né? O Continente das Lajes, né? Que eram 4 volumes, né? Aí foi feito com muitas dificuldades, com muitos anos passados, né? Volumes? Conseguiram 2 volumes monumentais, mas não são assim fáceis de manusear para o dia a dia, né? Ele é muito denso. Isso, mas é maravilhoso. Lá é uma referência que nós temos. Quase todos os historiadores, tanto de Lages como fora de Lages, têm em Licurgo Costa uma grande referência. E como tu falou, ele merecia, não é? uma lembrança. Quem sabe, eu tenho falado com a família Costa aí, praticamente eles também não se mexem. É o caso, mas, enfim. Desculpa, Paulo, se tu me permite. Pois não? É o caso também de Anita Garibaldi, né? Eu não sou assim a favor de idolatrar figuras históricas, né? Mas olhando como a história é vista na sociedade, falta uma referência dela em Lages. E Licurgo Costa afirma... Não, Licurgo Costa afirma que ela nasceu no município de Lages. E não em Anita. E nem em Laguna. Não em Laguna. Né? Então, agora veja bem, nós não temos uma rua com o nome dela. Nós temos uma rua chamada Anita Garibaldi, que fica no bairro Petrópolis, mas se refere ao município. É verdade, são várias cidades, são nomes de cidades, da Serra e tudo mais, de Santa Catarina. Então nós não temos uma rua, né? Então a Câmara pediu para mim fazer um dossiê sobre Anita Garibaldi, eu fiz, né? E havia uma vereadora ali, a vereadora Suzana, estava bem interessada em tocar essa história. Isso, em estabelecer, fazer um monumento, dar nome a uma rua, mas ainda, já faz tempo, ainda não saiu. Vamos ter aqueles 5 minutos, Céu? Vamos ter. Cláudio, eu quero rapidamente só citar, você é porto-alegrense, nós todos, eu sou gaúcho também, de Nonoai, Rio Grande do Sul. Olha aí. Né? Então a gente sentiu muito o que aconteceu com o Rio Grande do Sul agora e está passando ainda por uma tristeza muito grande com essas enchentes históricas. E você acabou criando também parte dessa situação a partir de um poema. Conta rapidamente para a gente, porque nós queremos encerrar o programa com esse teu poema e com essas imagens que você criou. Legal. Eu gostaria só de reforçar, né, que está no canal História Catarina. Acesso, todos os episódios são gratuitos, as pessoas podem acessar e se inscrever para que o canal continue tendo condições de trabalhar. Vou buscar também. Isso. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma tragédia sem tamanho, né? É algo assim que não teve precedente na história do Rio Grande do Sul. É lamentável. Nós sofremos por enchentes em Blumenau, sofremos por enchentes em Rio do Sul, né? Sofremos por enchentes pontuais até em Lages, né? Mas sempre situações pontuais. Mas uma tragédia dessa proporção não, né? Ali foi um evento extremo, porque pegou cerca de 90% do estado do Rio Grande do Sul. Verdade. Né? Quer dizer, foi assim... Então, no poema, o que eu fiz? Eu fiz um recorte e falei de Porto Alegre, pois foi onde eu nasci, né? E quis, assim, através
do que eu observei, do que eu senti, né? Dar voz àquelas pessoas que nem estavam conseguindo chorar naquele momento. Né? Imagina a sensibilidade Tão que chocadas, você buscou né? nisso tudo. Cláudia, a gente vai encerrar o programa então com esse teu poema, porque o céu já está com um tempinho contado ali para a gente dar tempo de ele rodar. Foi um prazer estar eu agradeço estar aqui. Contigo, que boa a tua história. Vamos ver se a gente repete, contar um pouquinho mais aqui para frente e vamos trocar ideias sobre essas questões culturais de Lages. Isso é muito Acho que nós podemos dar uns cutuque maior nessa classe política aí. Com certeza. Tá bom? Forte abraço, então. Valeu, muito obrigado. Obrigado a você. Céu, obrigado a você também. E a gente retorna então na próxima semana, se Deus quiser, com mais um Tema Livre. Até lá. Quando criança, ver o pôr do sol no Guaíba era a mais linda vista que eu podia contemplar. Porto Alegre que nasci. Lá longe, no horizonte, o sol poderoso era engolido pelas águas do rio. Será que no outro dia o sol voltaria? Será que o rio devolveria para brilhar mais um dia? Ou ficaria eternamente mergulhado nas profundezas das águas do gigante Rio Guaíba, monstruoso, que fluía para a Lagoa dos Patos e além-mar? O sol sempre voltou. E o rio monstruoso, gigante, devolvia a cada manhã seu fulgor energizante para os dias de intensos ventos soprados pelo minuano gelado. Quantas crianças, quantos amigos foram felizes através dos anos, vendo-te, rio gigante, vendo-te engolindo o sol e devolvendo-o na manhã seguinte. Crianças cresceram e adultos compreenderam que os ciclos da água e a estabilidade dos astros na abóbada celeste são constantes. Nos dão a sensação de continuidade. Podemos contar os anos e lutar por nossas realizações, conquistas, nossas e de nossos filhos. Mas nosso rio, de repente, nos surpreende terrivelmente. Interrompe nossos sonhos. Chega bufando, rugindo como uma criatura descontrolada, desesperada por espaço, e não respeita nosso próprio território. Toma nossas casas, toma nossa dignidade e engole nossa história da cidade que nascemos, crescemos e tivemos nossos próprios filhos. Poderoso, descontrolado, toma, afoga mais de 100 de nossos filhos, rouba o fôlego dos que amamos e devolve corpos sem vida. Não compreendo, Guaíba. Fomos tão amigos quando crianças. Tua quietude agora, no centro histórico, engolindo nossa história como monstro, é incompreensível. Não compreendo, Guaíba. Não me peça para ser racional. Não me peça para ouvir os hidrólogos. Não me peça para lembrar que os eventos extremos foram previstos. Não me peça para racionalizar que no fundo você é a vítima do planeta aturdido. Não. Você quebrou nosso pacto lúdico de infância. Você engoliu o sol de nossas vidas abruptamente. Foi traição, seguido de desamparo, agonia, aflição.
profunda tristeza. Rio tão gaúcho, amigo, por que tu fez isso? Te vejo parado, inerte, oprimindo a cidade. Parece que não tem pressas de levar a água que nos sufoca, que nos mata, que rouba nossas seguranças, nossas esperanças. Vá, meu rio. Vá sem ressentimentos. Dirija-se ao mar e lá deixe tuas próprias angústias, absorvidas da dor de outros rios. Meu rio de infância, acorda, se agita, anda, flui, escorre para o mar e leva contigo a desgraça que angustia nossos corações. Vá, flua, redime-te e liberta-nos de nossas angústias. Nossas vidas precisam ser reconstruídas. Na tela, o site oficial do Governo do Rio Grande do Sul para doações. Até o próximo episódio.